Olá família, graça e paz, mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida, falando acerca do princípio das primícias, e hoje eu quero compartilhar com você um exemplo de Abraão e Isaac. Então, você conhece a história, se não conhece toda ela, conhece os principais momentos dessa história. Abraão foi alguém chamado por Deus, ele é o patriarca de Israel, e Deus faz uma promessa a ele, que ele teria um filho. E a condição de Abraão ela era desfavorável, e de Sara, Sarai até então era também desfavorável, mas Deus então opera milagre poderoso na vida deles, muda o nome deles, e o final de tudo é que Isaac, o filho da promessa, ele vem à luz, ou seja, ele nasce. E Isaac então é outro patriarca, você sabe, Abraão, Isaac, Jacó e depois as 12 tribos, e nós vamos ver a nação de Israel sendo formada. Mas, enfim, em algum momento dessa história, Deus, ele decidiu, eu penso assim, provar o lugar que ele possuía na vida de Abraão. Abraão foi um homem muito usado por Deus, mas também testado por Deus. E Deus então faz um teste a Abraão, porque era necessário um posicionamento. Eu tenho falado para você acerca do princípio das primícias, e é algo também poderoso, que quando nós aplicamos um princípio do reino, nós estamos nos posicionando no mundo espiritual. E aqui Deus também, ele coloca Abraão numa situação onde é necessário um posicionamento dele, por conta dessa circunstância que vai acontecer. Então, é o momento que Deus diz assim, ok, então eu quero provar, quero comprovar. Não é um teste para reprovação, mas é um teste para aprovação, para promoção. É isso que Deus quer fazer. Então Deus, eu quero que Abraão te posicione diante dessa situação e me coloque então em primeiro na sua vida. E aí Deus faz o quê? Deus pede então a Abraão o filho, ele pede a Isaac. Você sabe que Abraão teve um filho antes, Ismael, mas esse não foi contado como sendo o primeiro, como sendo o primogênito. Só que Isaac então tem essa história de ele ser o filho da promessa, de ter todo aquele processo de amadurecimento de Abraão, de Sara, mudança de nome, toda aquela história. E Isaac vem então como o filho da promessa. Deus deu, Deus falou que iria e aconteceu. Isaac então agora está nos braços de Abraão e de Sara. Só que aí chega um momento que Deus pede esse filho. Deus pede ele para quê? Para provar de fato se Deus é o primeiro, se Deus é soberano na vida de Abraão. Ou seja, lá no Gênesis capítulo 22, 2 diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, Deus deixou claro que Isaque era o único filho que Abraão tinha. E aí, a partir disso, então, entendemos que Ismael não é contado. Então, Isaque é o único. Não somente o único, mas também ele é o primeiro. E dentro da lei das primícias, existem também outras passagens que diz que o primogênito é de Deus. Isso também ratifica, fortalece o princípio das primícias. Então, o primeiro de todo animal tinha que ser entregue a Deus, tinha que ser ofertado. O primeiro filho, macho, tinha que ser entregue. É o que acontece com o profeta Samuel. Ou seja, o primeiro tem que ser entregue. O primeiro deve ser oferecido. E aqui acontece agora com Abraão, entendeu? Isaac era a promessa. Então Deus dá e agora Deus pediu para ele. Por que Deus? Olha só que interessante, se eu e você não temos revelação, irmãos, não só da soberania, como da graça de Deus, como uma revelação do reino, nós vamos achar Deus numa incoerência gigantesca. Por quê? Porque Deus deu e agora Deus pede. Sim, por quê? Para realmente Abraão ter a oportunidade de se posicionar, colocando Deus como o primeiro, o principal na sua vida. Porque o primeiro pertence a Deus. O primeiro é de Deus. Então Deus não está pedindo nada do que não é dele. E aí a história toda se desenvolve, Abraão ele não discute com Deus. Abraão ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Lá em Hebreus diz que Abraão era amigo de Deus. Ele relacionava e conversava com Deus face a face.
Aí acontece o que? Então Deus pede o filho, Abraão não discute, pega o filho no outro dia, vai, sobe o Moriá. Quando ele está lá no Moriá, né, ou seja, para oferecer o filho em sacrifício, aí Gênesis 22, 12, né, quando ele vai concretizar o sacrifício, Deus fala para ele: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Irmãos, eu creio que existem momentos na nossa vida onde Deus faz esse teste conosco, sabe? Ele nos dá essa prova, ok? Só que a nossa ideia de Deus nos dar uma prova não pode ser uma prova para nos reprovarmos, mas deve ser uma prova para nos promovermos, ok? Porque essa é a graça de Deus. Lembra que eu falei para você no último vídeo? Sempre precisa ter duas opções. Sempre precisa ter duas opções. Por quê? Porque agora precisa ter uma decisão, ok? E nós fomos feitos, formados por Deus com esse poder, né? Ou seja, o poder de decidirmos. Então, se tivesse só uma opção, não tem graça. Ou seja, não tem como dizer que é soberano. Ou seja, para o homem, ok? Deus é soberano, mas para o homem considerar Deus soberano, precisa ter uma escolha. Entende? Então, ou seja, para o homem agora agir, né, por amor, por exemplo, precisa ter duas opções. Então precisa ter a escolha. Então tem a escolha de crer e de não crer. E aí Deus coloca Abraão aqui então diante dessa prova, diante desse teste, porque Deus quer promover, porque quando eu coloco a pessoa diante de uma escolha, o que acontece? Eu tenho duas opções. E ela então vai escolher. A decisão dela, a atitude dela vai desenvolver o que? Uma consequência, né? Ou seja, uma recompensa, ou enfim, vai ter uma recompensa, porque toda ação tem essa reação. Então, como Deus quer recompensar, e para recompensar é necessário ter a decisão do homem. Porque Deus não pode recompensar por si só, irmãos. Deus não pode simplesmente, eu quero te dar alguma coisa e nos dar, no sentido de, entendeu? De não participarmos disso. Precisa ter uma resposta, precisa de ter uma ação, precisa de uma atitude nossa, porque Deus não pode simplesmente de maneira arbitrária fazer isso. Isso que nós vemos lá no Éden, Deus diz, não come da árvore, se comer vai morrer. Então Deus falou, comeu, morte espiritual, ok? É morte espiritual. Então aqui, Abraão está diante de uma escolha, ele pode escolher, o filho Deus deu para ele pode escolher se ele quer ofertar, se ele quer sacrificar ou não. Entende? Mas Abraão tinha muito bem definido o relacionamento com Deus e logo ele já decide ofertar. Ele decide ofertar. E aí quando ele, né, está decidido a ofertar e sacrificar o filho a Deus, o que acontece? Deus diz, não precisa. Não precisa, não faça nada, porque agora eu sei. Né? Ou seja, Abraão, agora tu te posicionou no mundo espiritual, agora tu declarou publicamente, agora tu expressou publicamente, porque tu entregou algo, o teu coração era de entrega, não precisa tocar nele, eu só queria ver o teu coração, eu só queria que tu expusesse o teu coração, eu só precisava desse teu posicionamento, eu só precisava dessa atuação, dessa tua atitude, porque eu sei que tu não negaste o filho, o teu único filho. Então, Isaac aqui não representa somente o melhor, ou algo que exige sacrifício, mas é o primeiro, eu falei para vocês isso nos outros vídeos, então é o primeiro, a primícia é o melhor e é o primeiro, para Deus. Só que tudo isso aqui, gente, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, tudo isso aqui aponta para Jesus. Eu creio que Deus faz isso aqui com Abraão, para que Abraão abrisse o caminho, para que o filho viesse e para que o filho fosse entregue. Você que me acompanha aqui, você já viu os outros vídeos, eu já falei para você que Deus não pode fazer nada na terra que não haja concordância. Então Deus se faz homem em Jesus. Então alguém precisava entregar o filho, alguém precisava estar disposto a entregar o filho, para liberar Deus para entregar o filho também. E aqui está Abraão, Deus faz isso aqui em Abraão para que ele entregasse o único filho. Abraão entregou o único filho. Lá em Hebreus, o escritor diz o quê? Que Abraão, né, ou seja, pela fé dele, em um momento diz assim, que Abraão ele tirou Isaac ali do altar, prefigurando a ressurreição. Então ele crê tanto em Deus, a ponto de sacrificar, porque ele cria que Deus ressuscitaria Isaac. Ele não cria que Deus talvez, né, na hora que ele fosse matar, Deus dissesse não mata.
mas ele cria que Deus ressuscitaria, e é isso que acontece quando ele tira Isaac do altar, é como se fosse uma figura da ressurreição, é uma figura daquilo que acontece com Cristo. Então, quando nós entregamos o primeiro, quando nós entregamos o melhor, quando nós entregamos para Deus, o que vai acontecer, irmãos? Ele vai nos devolver multiplicado. Olha só. Só que isso aqui não deve ser usado como uma lei ou uma atitude, uma ação de barganha. Então eu vou dar para Deus me devolver multiplicado. Não, não é isso. Eu preciso de entender o princípio. Por isso que eu tenho batido na tecla em todos os vídeos com você aqui, falando sobre o princípio. O princípio não é de receber, o princípio é sobre entregar. Adoração é entrega, e aqui nesse texto, se você for ver lá em Gênesis 21, 22, você vai ver que quando Abraão está subindo Moriá, ele diz, né, para os servos que foram junto, vocês ficam aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar a Deus. Uau! Então, ou seja, adorar está ligado com entregar, está ligado com oferta, está ligado com sacrifício, está ligado com dar algo para Deus. A adoração é isso aqui. Então Abraão está adorando a Deus, ele está doando a Deus, ele está entregando para Deus. E esse é o princípio, essa é a base, esse é o coração. Nós entregamos para Deus. Por quê? Primeiro porque tudo é dele, ele que colocou na nossa mão, então ele pediu, nós entregamos para ele. Só que o que Deus queria fazer, gente, com Abraão? Deus queria devolver muitos para ele, a ponto de ele ser o patriarca de uma nação de milhões e milhões de pessoas. Está entendendo? E é isso que Deus fala, lembra da história, Deus diz para ele, Abraão, olha para as estrelas, conta elas, assim será a tua descendência. Só que ele tem um filho, e ele quando está disposto a entregar o filho, Deus devolve o quê? Uma nação. E Deus tinha dito, eu vou fazer de ti uma nação. Quando Deus entrega o filho, o que acontece? Ele recebe muitos filhos. Então olha só o princípio da premissa, quando eu entrego para Deus o primeiro, o melhor para Deus, o que eu vou receber? Eu vou receber muitos de volta, eu vou receber muito de volta. Essa é a maneira de Deus recompensar, a maneira de Deus recompensar a nossa entrega, a maneira de Deus recompensar aquilo que nós entregamos para Ele. E isso é o que acontece acerca da oferta das primícias em Israel, no Antigo Testamento, que a gente vê muito. Então o povo tinha dois momentos que entregava as primícias, né? Dois momentos da sua colheita, porque o calendário de colheita de Israel era durante o ano inteiro, por conta do clima. Então na colheita geralmente da cevada e do trigo, eram duas datas diferentes do ano, eram dois momentos diferentes do ano. Então uma era menor, a outra era maior, só que o primeiro eles entregavam. O primeiro eles já entregavam, quando eles entregavam, eles criam que aquele ano, uau, Deus ia prosperar. Deus ia prosperar eles demais, então eles multiplicavam, né? Ou seja, Deus multiplicava a colheita quando eles entregavam. Quando eles não entregavam, aí que você vai ver, né? Por isso que muitas pessoas não compreendem, não ligam as coisas. A gente vai ver no Antigo Testamento, todo momento Israel, num certo sentido, desviado de Deus, porque parou de adorar a Deus, parou de entregar a oferta. Parou de adorar a Deus, parou de colocar Deus em primeiro lugar, parou de declarar publicamente a dependência, a fé em Deus, parou de ofertar, o que Deus faz? Deus tira favor, é isso que acontece lá, é isso que acontece, entende? Então ali da Israel começa, ou seja, os inimigos começam a invadir Israel, eles começam a ficar cativos, né? Midianitas, amalequitas, você vai ver um tanto de ataque que acontece por conta disso. Ah, pastor, mas agora Jesus pagou tudo. Sim, Jesus pagou tudo, ok, está consumado, ponto. Só que agora quando nós aplicamos o princípio das primícias, o que acontece? Nós iremos manifestar o céu na terra. Por quê? Porque o reino irá manifestar na nossa vida e através da nossa vida. Tem algo interessante também aqui, né? Mais uma vez, eu finalizo mesmo, que diz que Jesus, Gálatas 3, diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Só que se você ler Deuteronômio 28, existem as maldições, só que existem as bênçãos também. Jesus nos resgatou da maldição da lei, só que existem as bênçãos da lei, que eu e você não deveríamos aqui desqualificá-las. Porque quando você faz algo, você vai sim receber a bênção de Deus. Você já recebeu por conta de Cristo, recebemos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1. Recebemos tudo. Mas quando você crê, quando você aplica o princípio, você então aqui de maneira espontânea, consequente, você cumpre a lei, não para ser aceito por Deus, mas porque você já é aceito por Deus.
Entende? Com o coração aqui, com uma atitude de sabedoria, de revelação, pleno conhecimento de Jesus, você vai lá e faz. O que acontece? Deus vai, irmãos. Porque Jesus diz, e aí agora a terceira vez, porque tem que ser 3 vezes, finalizando. A história do jovem rico, lembra? Jesus disse, tem que entregar tudo para seguir ele. Ele fica triste e vai embora. Aí Pedro fica apavorado, assim, meu Deus, cara, como que vai ser salvo uma pessoa? Aí Pedro pergunta, e nós, Jesus, o que vai acontecer conosco? Nós deixamos casa, deixamos a mulher, deixamos a sogra, deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus fala para ele, ninguém que tenha deixado qualquer outra coisa não vai receber 100 vezes mais. Olha só, irmãos. Então aquele que entrega a sua vida, aquele que entrega o primeiro, entrega o melhor, entrega isso como esse sacrifício, entrega-se a ele, o que vai receber? 100 vezes mais, Jesus está dizendo. Entende? Eu não estou entregando para receber, eu estou entregando porque estou adorando a Deus, eu estou colocando Ele como primeiro, me dedicando, me consagrando a Ele. Só que Ele diz, ok, tu entregou por isso, mas eu vou te devolver 100 vezes mais. É isso que nós vemos, 30, 60, 100 vezes mais. É isso que vai acontecer sobre a sua vida nesse tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.